quando era miúdo vinha para aqui brincar, vinhamos às rás, apanhar rás. E isto era uma desgraça. Não era muito bom de olhar para aqui. Coisa completamente ao abandono, destruída, numa zona nobre da vila. Recordo-me perfeitamente deste espaço enquanto um espaço muito pouco utilizado. Ou seja, era um espaço com muito silvado e difícil acesso. Este espaço sempre foi algo misterioso, não é? Portanto, tudo que ficava para além destas portas, que na altura ainda estava tudo muito fechado. Ou seja, quando éramos putos, subíamos aqui para cima, isto não tinha telhado, não é? Estava tudo cheio de água, pescávamos rás com canas ou então com anzóis feitos de alfinetes. Mas traz-me alguma nostalgia porque brinquei aqui, não é? Com os meus amigos, vim para aqui. O Sr. Oliveira ali da Pensão Vilas, o Vilinhas, não gostasse muito que a pequenada viesse para aqui. Chegava a casa com os sapatos todos borrados e a minha mãe chateava-se comigo, era assim. Porque isto aqui tinha muita lama, não é? Nós andávamos a apanhar rás para fazer experiências. E depois íamos ali para o parque fazer corridas de rás. Sim, isto é a memória que eu tenho deste local. Não havia resistência para a curiosidade, então este era o espaço de muitas brincadeiras na altura da minha infância. Eu conhecia as termas desde pequenito. Os meus avós viviam logo ao lado, portanto eu nasci aqui. Mal eu sabia que vinha cá parar, para trabalhar de lá. É verdade. Nunca imaginei. A primeira vez que entrei aqui foi num projeto em que fizemos visitas guiadas à população e onde o espaço estava devoluto, abandonado. Era algo que a população dizia que tinha que ser reativada. Efetivamente, era uma crítica constante aquele edifício estar abandonado e não podíamos olhar para ele e fazer de conta que estava tudo bem. E eu acho que era a primeira grande intervenção que tínhamos que fazer era nos banhos velhos. Este sítio esteve abandonado por 40 e tal anos. E as pessoas ainda se lembram disso, ainda está essa memória disto ser um sítio quase de pântano. Apesar da sua importância histórica, apesar do seu simbolismo, não houve habilidade suficiente durante muitas décadas para fazer alguma coisa e requalificar o edifício. Eu entrar aqui no edifício sinto uma temperatura diferente da exterior, todos nós, e até para o cheiro faz muito lembrar também isso a minha infância. Esteve ao abandono durante muitos anos. Eu sei que houve várias tentativas de classificar o edifício como monumento nacional e finalmente em 2009, portanto está agora a fazer 10 anos, a direção da Taipas Turitermas decidiu, e bem na minha opinião, requalificar este edifício e devolvê-lo à população. Acabou por a cooperativa Taipas Turitermas por pegar neste edifício que estava sem qualquer função
e reabilitá-lo, requalificá-lo. O início é sempre difícil e quando nós iniciamos um processo, depois ele conduz-nos paulatinamente à finalidade do mesmo. Eu acho que isso foi fundamental para que todos pudessem acreditar que era possível devolver a história à vila e devolver um edifício de 1834, se a memória não me falha, a todos aqueles que já se banharam nas águas, passeavam por lá, respiravam aquelas águas sulfurosas. E os Banhos Velhos foi precisamente o primeiro projeto a ser levado à prática, porque era também um pouco a história da cooperativa que estava em causa. O que fizemos foi recuperar o balneário termal, devolvê-lo à fruição dos termalistas, propriamente ditos, com também bem-estar, e também construir uma nova unidade de saúde, que fizemos a clínica paralelamente a este edifício, sem sequer, do ponto de vista do seu impacto visual, ferir. Isso foi fundamental. Houve uma dificuldade que não estava prevista no projeto, que foi o aparecimento de ruínas e vestígios romanos, que foi uma mais-valia para o projeto, porque nós conseguimos encontrar uma parte do balneário romano primitivo e está descoberto, precisamente para que possa ser visitado, mas foi um constrangimento inicial. Sabíamos que existiam ali umas ruínas que podemos ver atualmente. Essas ruínas, elas estavam completamente soterradas, ou seja, não eram visíveis, mas através de umas plantas antigas, portanto através de uma pesquisa, soubemos que iríamos encontrar ali umas estruturas arqueológicas. Para mim, como historiador, isto para mim é o berço do termalismo taipense. Portanto, eu acho que temos vestígios da romanização, portanto do balneário, da arquitetura pública aqui romana, mas é realmente no século XIX e XX que o Pujol das Caldas de Tepes deve muito a este edifício. Claro que nós sabemos que isto é uma pequena parte da ruína, entretanto o arqueólogo acabou por nos dizer que isto poderá se estender a dezenas de metros deste recinto e basicamente deixamos aquilo descoberto e fica aí para, quem sabe futuramente, podermos prolongar e expandir esta descoberta. Já não me lembro do edifício a funcionar. Minha mãe e meu avô ainda chegaram realmente a frequentar o edifício. No fundo, são 3 edifícios. Portanto, temos um primeiro edifício que vai de 1818 e daí temos comemorado no ano passado os 200 anos do indústria termal nas Tepes. Só depois, em 1908, com a construção dos banhos novos atualmente em utilização, é que estes 3 corpos de edifícios vão se denominar os banhos velhos, porque realmente temos um edifício nosso aceito novo, este, portanto, será o edifício velho. Em 1818, que a autarquia de Guimarães, de facto, vai-se apropriar deste espaço. Em 1844 vai expropriar o campo do Tapadinho, portanto vai ampliar o terreno pertencente à autarquia e a partir daí realmente temos a exploração de uma forma, podemos dizer, industrial, uma forma moderna aqui do estabelecimento termal. A primeira questão que nos colocámos foi que função dar a este espaço, não é? E vem daí a função cultural, ou seja, isto não foi a função cultural que andou à frente da recuperação do espaço, a função cultural veio depois da recuperação do espaço. E há uma coisa que nós, quando fizemos o plano, que definimos há 10 anos, havia uma marca que eu defendia, que é assim, termalista, que faz termalismo terapêutico / clássico, procura um espaço agradável para visitar, para estar, para conquistar quase. E no fundo os Banhos Velhos entra aqui no âmbito também, obviamente, arquitetónico, que ele aqui o tem, por si só, mas também do ponto de vista cultural. Tu antes tinhas também já aqui atividade cultural, com os aquistas, com os hóspedes que para cá vinham, e já havia essa preocupação de haver aqui uma atividade que pusesse as pessoas que viessem para cá minimamente entretidas. Há relatos, há registros de concertos de jazz na década de 30, 40, não é? Incrível. E no fundo aquilo que nós cá estamos a fazer hoje não é mais do que continuar com o que já tinha sido feito antes. Vermos que realmente quase mais de 100 anos depois, não é? Vemos realmente que este espaço vai ressurgir sim como equipamento cultural.
Portanto, no fundo é uma tentativa, e muito bem, de repescar toda esta animação cultural que se fazia no século XIX e na primeira metade do século XX, e realizavam-se jantares seguidos de jazz, portanto já a música da moda, não é? E a influência também americana cá nas escolas esteiros. Eles já tinham mais ou menos uma ideia de qual seria a função. É um espaço que, pelas características arquitetónicas, apelava um pouco a uma área mais cultural, do que, ou seja, seria muito difícil neste momento atribuir-lhe uma função. Depois das obras e depois da reabilitação que se fez, acho que é fantástico aproveitar este espaço exatamente para isto, que não vejo nenhum aproveitamento melhor que isto poderia ter. O espaço em si merecia uma programação cultural. Mais do que ser um espaço visitável e museológico, se quisermos quase, era um espaço que tinha que ter cultura. Portanto, primeiro pelo valor intrínseco do próprio edifício em si, por aquilo que ele incorporava nele e que incorpora nele, e das memórias que todos se recordam dele, mas também, obviamente, oferecer algo quer aos taipenses, quer às pessoas de uma região norte, eu diria assim, que hoje em dia os Banhos Velhos é uma marca, eu diria, ibérica. Neste momento temos pessoas que nos visitam de Espanha e, portanto, e de outros países para vir aos Banhos Velhos. E a programação dos Banhos Velhos, há 3 anos para cá, começa sempre com uma tertúlia sobre a história, seja do legado termal, turístico, etc., porque as Taipas já teve um tempo áureo, ali finais do século XIX, início do século XX, em que de facto havia aqui uma atividade turística bastante alta, e tentamos sempre fazer alusão a isso, tentar criar sempre aqui ainda este elo de ligação daquilo que é o presente com o passado sempre. Começámos por recuperar o espaço, convidámos o Paulo Dumas para nos ajudar aqui a começar a fazer aqui uma programação cultural, e ano após ano fomos aprendendo. Os primeiros concertos, que foi com Linda Martini e o Paulo Furtado, correram bem, não é? Portanto, as pessoas vieram, pagaram bilhete e o espaço esteve cheio. Mas depois as pessoas não começaram a achar muita piada a questão de se pagar o bilhete. Por muito reduzido e simbólico que fosse, creio que na altura eram 5 euros. Portanto, e abandonámos a ideia da bilheteira. A nossa maior dificuldade era trazer público. Agora, estas últimas 2, 3 temporadas já não foi assim, mas há 10 anos atrás inicialmente era difícil trazer público. E atualmente torna-se muito mais simples comunicar e trazer gente e dar grandes espetáculos. E, portanto, é uma marca que conquistou o seu espaço, com muitas dificuldades, diga-se, sempre do orçamento da cooperativa Taipas Juriteira, mas porque era do orçamento próprio que saía a cultura dos Banhos Velhos. E lembro-me bem que inaugurámos aquele espaço com bandas de topo nacional, com grande dificuldade da cooperativa, mas era importante afirmar aquele espaço. Isto é um espaço que é preciso adaptar sempre para a função que nós queremos, portanto, desde logo, porque não foi para isto que ele foi desenhado. Outra das coisas que nós decidimos logo na altura é que isto iria ter uma utilização sazonal, ou seja, não era uma coisa para funcionar todo o ano, desde logo pela localização e pelas características naturais deste sítio onde nos encontramos. Numa parte inicial dava apoio na parte da produção ao Paulo Dumas. Uns anos mais tarde fui programador aqui do espaço. Durante uma temporada, só eu, e em parceria com o Paulo Dumas fiz ainda 2 temporadas. Tendo em conta aquilo que eram as ideias da entidade gestora do espaço, que é a Taipas Juritermas, de conciliar um bocado as vontades que eram as deles, na altura, e aquilo que era a minha ideia para um espaço como este. Os grandes desafios na altura em que começámos foi tentar encontrar a fórmula ideal para um espaço como este. Nós, quando arrancámos, a linha que nós definimos para o espaço seria uma linha mais alternativa, dentro do rock, mas um rock mais alternativo um bocadinho, sempre, claro, com um orçamento que nos permitia ir até determinado ponto, mas era essa a linha que nós tentámos seguir. Portanto, os primeiros espetáculos e as primeiras épocas, as bandas eram selecionadas. Em 2013 foi o primeiro ano que eu pude ser realmente o programador deste sítio, e foi um ano que me valeu muito para aquilo que eu ainda hoje faço. Foi um ano de eu
de perceber o que é que fiz mal, o que é que fiz bem. Claro que já tinha alguma experiência dos outros 2 anos anteriores e de ver aquilo que o Paulo Dumas e que o Pedro Conde fizeram. E quando começámos com isto, para mim foi uma maravilha, fiquei todo contente, não é? Primeiro concerto, estás super nervoso porque algo podia correr mal. Aquilo que eu pensava que ia ser uma borga, não é, para mim, que eu adorava música, começou a ser, e foi logo no primeiro, e desde aí foi sempre a andar. Hoje já está equipado com muita coisa que não tinha na altura, principalmente ligado à parte dos espetáculos. E eu lembro que as primeiras dificuldades que nós tivemos foi, por exemplo, a nível da eletricidade, porque tínhamos que ter sempre um gerador, não tínhamos palco, e tivemos que arranjar uma logística provisória, isto ainda durou se calhar uma época, talvez 2, para conseguirmos os espetáculos. A segunda parte foi a parte de criar o público para viver os espetáculos, porque ninguém conhecia o espaço, aliás conheciam os taipenses, mas inicialmente eu lembro-me que nós começámos com teatro, cinema e os concertos. Cada vez que é necessário produzir aqui um evento, seja uma peça de teatro, seja um concerto de música, é preciso criar tudo zero e montar tudo desde o início, seja o palco, seja a plateia, criar um espaço para receber os artistas num camarim, as próprias casas de banho, portanto isto não tem uma instalação de WC permanente. Portanto, tudo isso são dificuldades. Com o tempo foram sendo afinadas, não é? Que no início era tudo muito novo, mas hoje é uma coisa que está perfeitamente consolidada. Temos conseguido captar artistas que nas suas digressões passam cá e que se calhar noutros anos não passavam cá. E tu notas que há um nome que está a ser construído, né, paulatinamente e aos poucos ao longo destes 10 anos. Mas era impossível trazer Samuel Lúria aqui, como veio em 2017. O Bruno Pernadas também nesse ano, o Luís Severa em 2018, o Rex Soif que vieram aqui também em 2018, o Benjamin com o Barnaby King também aqui em 2018, trazeres o Sunset Roller Coaster, a primeira banda internacional cá do Taiwan, trazeres cá Cícero e entre outros nomes, Bia Fachada, mas há aqui nomes de topo que já passam cá. De outra forma, se isto não fosse um trabalho sistemático, dentro daquilo que é possível, bem feito, teria sido impossível, não é? Mas esse ano de 2016 houve uma noite que me mostrou que os Banhos Velhos tinham ainda força e que ia ser difícil parar esta força, não é? Foi um concerto que se fez cá em agosto, em que eu trouxe cá os Sensible Sockers, naquela altura a apresentar o terceiro álbum. Nós sempre que lançamos um disco novo acabamos por fazer um circuito que já é mais ou menos normal, não é? Em que batemos no Porto, em Lisboa, em Coimbra e mesmo em Guimarães e em Braga, e temos uma certa preocupação em ir a sítios mais deslocados. O que não é muito fácil, porque se calhar não é muito fácil esses locais sobreviverem a fazer concertos de Sensible Sockers, se nós não sabíamos bem o que é que estávamos à espera, se aquilo ia ter gente. E depois o concerto correu mesmo muito bem, tinha mesmo muita gente, eu reparei que estava muita gente de fora, muita gente que foi de outros sítios, que se deslocou aos Banhos Velhos para ver o nosso concerto. Pessoal do Porto, pessoal de Guimarães, pessoal de Braga que encontramos lá, que mostra que já havia algum trabalho e que as pessoas já conheciam o sítio, não iam só atrás da banda, mas também iam atrás do local e ver um concerto naquele local que é um local praticamente perfeito para dar um concerto. O palco é lindíssimo, o local é espetacular, está deslocado, estás ali meio isolado. Pai, foi um concerto que nos correu muito bem, guardámos muito boas memórias desse concerto. E não tenho palavras ou não consigo descrever aquilo que se sentiu aqui. Pelo número de público que estava com muita gente mesmo, muita gente, perto das 1000 pessoas. Para este sítio é muito. E eu aí senti de facto que havia aqui algo, não é? Havia senti que havia uma força ainda aqui.
e que não me podia parar. Eu e tu na malandragem, na viagem sempre a recomeçar. Meio mundo à nossa imagem, dou meia volta se perco o meu lugar. Eu não conhecia as taipas, eu já conhecia Guimarães, já conhecia a Braga, Barcelos, portanto várias cidades aqui caminhotas, e depois explicaram-me que as taipas era muito colado a Guimarães, e eu até tive medo que isso pudesse afastar um bocado do público, porque muitas vezes isso acontece em muitos sítios. Eu achava que ia acontecer um de dois medos, que é ou ia ir muita gente e estava tudo a falar e não se ia ouvir nada, ou não ia ninguém. E não aconteceu nenhuma das coisas. Recordo muito bem do concerto e do sítio. Nós não fizemos assim tantos concertos e Banhos Velhos foi um deles. E foi assim muito especial, primeiro porque o sítio era improvável. Era no meio, não era num grande centro urbano, era no meio do nada quase, não é? Tocar em Portugal e ter sido aceito pelo público português já é um acontecimento na minha vida, assim, desde o começo. Poder conhecer lugares novos, eu nunca tinha estado aqui, o lugar é lindo, é um dos lugares mais bonitos que eu já toquei. Não só pela natureza que envolve, mas por todo o clima da cidade mesmo. É uma cidade silenciosa, é um lugar agradável de estar, independentemente de tocar ou não. Concertos normalmente, não é, deste género são mais em meios urbanos, e de repente tínhamos ali um público incrível à nossa frente. O próprio sítio tem uma energia, emana uma energia naturalmente, toda aquela mística das termas, não é? Serem banhos abandonados. Depois o backstage, eu lembro muito bem do backstage, tirei muitas fotografias, que eu acho que foi o melhor backstage em que nós alguma vez nos deram, não é? E lembro perfeitamente dessa noite. Foi um concerto mesmo muito fixe. Tu só queres chegar a algum lado. Na verdade, recordo-me dos dois concertos, com o You Can't Win Charlie Brown e com o Bruno Pernadas. Eu lembro-me quando fui lá com o You Can't Win Charlie Brown, havia aquilo tem um campo ao lado, devia ser plantações de milho, e pronto, era um campo, e voltei um mês ou dois depois e de repente tinha umas cenas enormes, gigantes ao lado do palco. Eu lembro-me disso ser aquilo que me marcou mais. Eu já lá tinha estado com uma das bandas em que eu toco, se chama Minta. A minha primeira experiência lá no Banhos Velhos foi com essa banda, mas não deu para ser nos Banhos Velhos porque houve lá um problema qualquer, lá na zona. Então tocámos dentro das termas, mesmo lá numa sala. Essa foi a primeira experiência no Banhos Velhos. Depois com o meu grupo, lembro perfeitamente, porque estava bom tempo e lembro-me que havia muita diversidade nas pessoas que estavam a ver o concerto. Havia crianças, havia famílias, havia jovens, havia pessoas mais velhas, e não é muito comum nos concertos que eu tenho com este grupo. É mais pessoal jovem só. E eu acho importantíssimo que tenha concertos gratuitos, cara. Eu sei que nem sempre é fácil fazer isso, né? Mais no mundo capitalista que a gente vive, onde tudo é pago, né? Então eu acho louvável, cara. Eu acho admirável que se consiga fazer num lugar tão bonito, com um som tão bom, um concerto gratuito e que traga pessoas de fora, assim. Eu acho da maior importância, assim. O meu maior dia de stress de sempre. Há sempre stress, mas esse dia eu perdi 20 anos de vida aqui, porque foi um dia em que a previsão do tempo estava completamente instável e em 10 sites, 8 davam chuva, e eu tinha o agente deles a dizer para não fazer aqui, tinha o pessoal do som, o pessoal da parte técnica a dizer para não arriscar muito, e eu arrisquei. Tinha algo que me dizia que não ia chover, e o facto é que teve uma noite incrível, sem frio sequer esteve, e foi uma noite única. Não tenho algum receio de nunca mais ter cá nenhuma noite assim, mas foi uma noite incrível.
Pá, porque pelo concerto que foi, porque temos finalmente tido cá uma banda internacional. Obrigado. You guys are beautiful people. Thank you so much. I think it's Sunset Roller Coaster the biggest pleasure, yeah, because like we didn't really spend a lot of time in Europe, and this time in Portugal, like we can see like a really good town, beautiful town with a really awesome weather, and we even play in a hot spring, like a bathhouse place, so we feel like honored, yeah. And it's when you're walking, it's when you beat my ghost. Eu não próprio lembro de ter tocado nas piscinas, mas era como se fosse um género de um mini complexo ao lado de uma piscina grande. E havia um pequeno palco, que nem sei se tinha plantas em cima, se não tem, mas lembro daquilo de ter uma parte verde grande, não sei se era em cima de mim, se era em cima das pessoas. E lembro-me de ficar na altura espantado porque aí, se calhar 10 minutos antes de começar, aquilo ficou tudo cheio de repente. Eu acho que a magia dos concertos às vezes é um bocadinho isso. Acho que o concerto faz sentido, claro que independente se tiver só uma ou duas pessoas faz sentido também, mas é agir quando se está num sítio que não é um centro cultural e é um espaço adaptado àquele concerto, e quando de repente consegue existir uma mobilização de pessoas que torna aquele espaço de repente um sítio de música, não é? E tenho, acho que a lembrança principal acho que é essa. Ficámos muito lisonjeados por ser os primeiros repetentes e temos todo o gosto em cá vir, especialmente por ser aqui nas Caldas das Taipas, por ser fora dos circuitos habituais e por conseguir fazer este quase papel de divulgação, este verdadeiro papel de divulgação da música independente. Muito obrigado, nós somos Rock and Rise, somos a banda de Barcelos. Até à próxima. Depois, anos mais tarde, quando fui com o You Can't Win Charlie Brown, os camarins eram dentro das tais termas antigas. E portanto, eu gosto muito de coisas antigas e de imaginar o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. E aquilo tinha muito isso, um género quase sanatório, não é a palavra certa, não é? Mas tinha as diferentes salinhas com aquelas banheiras todas em pedra. Esse era o camarim e depois o palco era também dentro de umas ruínas de uma continuação desses tais banhos velhos. O concerto de Capitão Fausto, que foi um dos momentos que ainda hoje, para mim, foi um dos 4 momentos mais altos que os Banhos Velhos teve. Foi um momento em que veio muita gente cá, muita gente nova, que é importante isso, gente que vem cá pela primeira vez. E eu lembro-me que estava indeciso entre Capitão Fausto e outro nome, e optei por eles, e hoje em dia olho para trás e é uma banda que já fecha o cartaz, o palco principal de Paredes de Coura. Tocam depois de New Order, e é curioso ver que houve um dia em 2013, no mês de agosto, salvo erro, que eles passaram cá. Eu sinto que há uma viragem aqui no espaço até depois de 2015 e o Zé tem um trabalho fantástico nessa parte, que realmente eu sinto agora que os Banhos Velhos têm um público dos Banhos Velhos, em que já não é um público que eu possa considerar das Taipas de Guimarães, mas é um público que eu vejo frequentemente a frequentar o espaço, de muitas localidades à volta, e que conhece o espaço, já está perfeitamente por dentro, acompanha a programação, vem aos espetáculos. E esse trabalho, lá está, o culminar destes anos todos, sinto agora, se calhar nestas últimas 2 épocas talvez, e sempre num crescimento, que foi conseguir exatamente isso. Que não é o público que nós queríamos ter quando começámos o evento, é o público que existe neste momento. Eu lembro-me, por acaso, bastante, eu estava a falar Eu disso. lembro super bem, sim. Nós viemos com o Fua. E com os Maria de Peixe. E com os Maria de Peixe, foi isso, sim. E depois fomos para o Neopop. Lembro perfeitamente do sítio. É um sítio, é muito bonito, não é? Tipo, para além de ser muito bonito, também tem aquele charme de estar inativo e de ser uma coisa que guarda assim muitas memórias.
duas coisas engraçadas que eu me lembro. Fica aquele campo de milho ao lado, aquilo é freak e tem assim uma aura, tem uma aura muito fixe. E é fixe haver ainda espaços como este que fazem um circuito descentralizado da música, as coisas em vez de se expandirem para fora de Lisboa e do Porto, parece que se concentraram mais ainda e naturalmente é fácil perceber porquê. Geralmente gosto de ir tocar a sítios quando chegas à tarde e pensas, isto vem gente aqui? Porque é assim uma coisa isolada, no meio do nada, e tu pensas, pá, pode vir, mas não vem grande número. E depois à hora do concerto, estávamos lá para trás, aquilo começou a chegar pessoal e depois à hora do nosso concerto estava mesmo muita gente nesse dia, eu lembro-me que estava muita gente. Quando é uma entidade, não é, que é privada, no fundo, e que toma essa iniciativa, não é útil que se junta ao agradável. Não é? Tens uma marca a ser potenciada, que ainda para mais não é propriamente uma marca de cerveja, e tens uma oferta num sítio que tem tudo para ter concertos fixes, não é? E dificilmente aconteceriam lá, muito menos de entrada livre, se não fosse o facto de se juntar aqui uma sinergia fixe. É de louvar e é estranho. Ia-me parecer uma ideia que uma empresa não ia abraçar e aquilo mantém-se há 10 anos. Isso é que é curioso. Qualquer atividade cultural é importante e quando digo atividade cultural demarco e afasto daquilo que são as atividades comerciais, que possivelmente podem ser culturais também, mas geralmente o primeiro objetivo é o lucro, enquanto creio que atividades destas, embora possam ter a ver com a divulgação de um espaço, fazem uma divulgação cultural que é importante e faz falta. Portugal vai tendo ainda espalhado exemplos destes por aí, nem tudo está rendido ao comercialismo mais fácil. Eu acho que é muito bom ver esse tipo de iniciativas. Até, lá está, como é a cultura, acho que tem que se mesmo oferecer a cultura às pessoas. Eu concordo com o Pedro, mas também acho que é bom haver eventos gratuitos, mas também é bom de alguma forma irmos habituando as pessoas a pagar por cultura. Claro, não se pode banalizar isso. Tive medo que isto não funcionasse, não é? E como me envolvi desde o início, nós sempre trabalhamos a nossa empresa sempre trabalhou com poucos meios em tudo, e nós tivemos sempre que nos desenrascar e desenrascámos-nos sempre. As pessoas que dedicaram aos banhos velhos dedicaram-se de forma altruísta. Quantas vezes eu fui lá à 1 da manhã, 2 da manhã e vi os colaboradores da Tapestry e Termas a desmontar o palco, gratuitamente, à espera que o concerto acabasse ou a peça de teatro acabasse para desmontar o palco. Não há dinheiro que pague isto. Não há dinheiro porque a cooperativa Tapestry e Termas não paga estes serviços. E portanto eu acho que isto são momentos que nunca mais esquecerei de quem passou por lá. Até ao dia de hoje as coisas subiram sempre. Houve um período ou outro que estagnou, mas sei lá, uns 4, 5 anos para cá as coisas foi sempre a subir. A pele ruboriza numa febre de morte, uma cruel... Hoje mantenho, mas não só mantenho, mas faço questão. É uma proximidade e uma aproximação real àquilo que são as instituições, associações, escolas. Se calhar é o mais enriquecedor que eu vou levar de cá. É eu saber que houve gente, neste caso alunos, que compuseram algo para virem apresentar cá. Isto depois fica-lhes para sempre. Acho que este é o principal papel que um verdadeiro programador cultural deve ter. É isto. É tu estás inserido num território, entenderes que território é que é esse e tentares fazer com que a comunidade se envolva nele e crie, que tu instigues isso. E este acho que é a base de tudo. Nós temos de dedicar vários alunos
do primeiro ciclo, temos aqui a ter alunos do ensino secundário, temos feito várias visitas guiadas integradas na programação da Taipas Termal, temos feito visitas guiadas para a Ação de Defesa do Património, que é a muralha. Portanto, e nós aqui conseguimos perfeitamente ver a evolução do termalismo aqui nas escolas das Taipas. Acho que aqui para as Taipas acaba por ser, primeiro, um espaço emblemático, depois a história que ele tem, e ter aqui esta dinamização cultural, não só a nossa do projeto do teatro ou da poesia, mas outros, acho que é fundamental. Plágio. Na altura foi uma peça que fizemos na oficina. A ideia da peça era rodar aí pelo concelho e na altura falámos aqui se não nos queriam cá para fazermos também a peça. E foi a primeira vez que nós atuamos, assim por dizer, fora da rede do Teatro Oficina. Aqui nas Taipas nós temos sempre uma apresentação para fazer, pelo menos. O espaço é incrível. As peças que nós fazemos aqui normalmente também já fizemos ou vamos fazer no outro lado. E aqui tem sempre um brilhozinho especial, toda esta envolvente, não é? À noite, as luzes totalmente diferentes de qualquer auditório, não é? Mas há uma coisa muito boa na programação cultural dos Banhos Velhos, na minha opinião, é que no meio destes fazer a programação que se faz, e aí louvo o papel do Zé Gomes, de forma tão eclética, com tanta variedade, é fundamental. Para as escolas, eu acho que é um crime quem não utiliza, e quem não usufrui, e quem não às vezes desafia, porque não, os Banhos Velhos a fazerem coisas diferentes. Os Banhos Velhos tiveram imensas dificuldades para se afirmar. Primeiro, pelo orçamento magríssimo que tinha, conseguiu fazer um trabalho notável, porque fomos capazes de envolver a cultura e as associações da vila. Nós queríamos que fosse um espaço onde toda a gente pudesse entrar. Portanto, teríamos que desenhar uma programação que chegasse a vários públicos e que abarcasse um pouco aquilo que são as digressões nacionais, quer os trabalhos das coletividades locais e também das escolas. Portanto, essa interação para nós era fundamental. Nós hoje podemos dizer com orgulho que os Banhos Velhos são uma marca que distingue a Vila das Taipas. Há uma marca cultural muito forte já, que ultrapassa a vila, que ultrapassa o concelho e que agrega pessoas, agrega a comunidade. Temos muito cuidado para que o Excentricidade na sua programação não colida ou não se sobreponha, digamos assim, aos Banhos Velhos, portanto que seja complementar. Temos inclusive fazendo algumas coisas em conjunto, otimizando, isto é, se há um investimento da Câmara, se há um investimento dos Banhos Velhos, se juntarmos os dois, se calhar conseguimos fazer uma coisa bastante melhor e a população é beneficiada. Acho que se torna um bocadinho mais visível, saímos também daquele espaço em que normalmente estamos e eu acho que os alunos também sentem-se bem em sair da escola e mostrarem aquilo que fazem noutro espaço diferente. Este espaço é muito agradável, nós gostamos muito de cá vir, mas a questão de sairmos da escola também acho que é importante para os alunos e eles gostam de vir para aqui. O facto de se fazer daquele espaço um espaço cultural, um espaço de acesso do público e que possa ser visitado em contextos musicais ou performativos ou qualquer que seja a intenção, é obviamente ainda mais importante. E o facto de termos ali um polo cultural já atrai um sem número de pessoas que não são propriamente locais, mas que já começam a entender e a perceber e a colocar no seu mapa a programação dos Banhos Velhos, até por alguma diferenciação que ela vai fazendo. E o facto de eles estarem entre Guimarães e Braga, estão a apanhar uma parte significativa da população que não vai nem a Guimarães nem a Braga, que tem a possibilidade e a facilidade e a acessibilidade de ter uma oferta cultural que é também diferenciadora, que tem sido de qualidade, tem feito uma aposta de qualidade e que de outra forma se calhar não a tinham porque não se iam deslocar. Nós cá temos um período de 5, 6 meses por ano, até nisso, para tu fidelizares público, é mau, porque o público vem mas depois para, há ali uma quebra. É um local que todos os fins de semana passa de ser um não sítio para um sítio onde de facto acontece algo. Mas o que eu acho mais surpreendente é que com o trabalho cultural que tem sido aqui desenvolvido, nós conseguimos que este espaço seja de facto um atrativo para quem vem de fora e quem vem aqui à programação cultural dos Banhos Velhos. Isso acho que é uma marca que as Taipas têm hoje, que não tinha há 10 anos atrás. Isto faz parte, na minha opinião, da tal descentralização da cultura do centro de Guimarães. E estes polos de oferta cultural que foram aparecendo, e este para mim, se calhar, neste momento, se calhar o maior do concelho, que apareceu, que se manteve, que continua a crescer e que criou uma importância muito grande, exatamente nisso, na descentralização da cultura, para provar que em qualquer espaço, não precisa ser no centro de Guimarães, nós conseguimos ter público,
uma oferta cultural diversificada, com muita qualidade. O trabalho que se fez durante estes 10 anos provam exatamente isso. Aquela dificuldade que falámos há bocadinho, que era muito difícil. Há 10 anos nós temos aqui um público, 10 anos depois temos um público e um público que está em crescimento. E se olharmos para isso, já é inacreditável haver um sítio, ou uma cooperativa, ou uma empresa que seja, que aposta a sua promoção a oferecer cultura. E essa descentralização acontece porque tu vens cá e vês cá a gente das taipas, mas vês muita gente de fora. Nós temos um e-mail do programador do Centro Cultural de Belém, em que ele veio fazer um fim de semana prolongado, veio dar uma volta ao Minho, e ele passou ali na rotunda de São João, tinha lá a lona com a programação dos Banhos Velhos. E ele mandou-nos um e-mail a dizer que ficou admirado, porque para eles Lisboa isto aqui é uma desgraça, não é? Ficou admirado como é que um programa tão rico estava numa vila como a nossa. Nós percebemos que ano após ano o nome vai ficando maior e é cada vez mais fácil comunicar, não é? Nós também vamos aprendendo como fazer, não é? O José Manuel já aprendeu, já percebeu muito bem, o nosso programador, mas também cada vez mais já são as pessoas, não é, que estão atentas ao que vai surgir daqui ano após ano. As pessoas cá não vêm ver um concerto, vêm ter uma experiência. É aquilo que eu de facto acho, porque é um sítio que fala por ele próprio, é diferente de tudo. Tanto o público como as bandas, como os próprios artistas, vêm cá ter uma experiência e que, correndo bem, depois fica-lhes. A existência, a permanência do projeto e a relevância do projeto nos dias de hoje é prova evidente daquilo que se defendia logo desde o início. Eu acho que chegamos atualmente, nos últimos 3 anos, a um patamar que acho que nem nós há 10 anos imaginávamos que íamos chegar a esse ponto. Ao final de 10 anos de existência, sendo ainda um espaço jovem, uma maturidade cultural que acrescenta muito à Vila das Taipas. Estão de parabéns e espero que continuem com a mesma força e com a mesma garra para que os próximos 10 anos possam ainda ser melhores do que estes primeiros 10. Sempre que se preserva a memória e a história de um local desses, eu fico feliz, porque eu acho que é preservar a nossa identidade e a nossa memória. Quando se faz isso de uma forma inteligente, que é manter as coisas vivas e não serem apenas destroços, poder usar e reutilizar um sítio que é maravilhoso, aproveitar isso para poder oferecer concertos às pessoas e a nós, músicos, nos darem a oportunidade de irmos lá tocar, obviamente que eu acho que é incrível. Os parabéns aos Banhos Velhos por esta aposta, por esta resiliência, por este trabalho com as escolas, por esta mediação cultural, por estarem sempre disponíveis para ser parceiros. Portanto, eles abriram só ao centro de cidade, abriram ao trabalho com a Câmara e, portanto, estão sempre disponíveis para isso. Ganha as Taipas, ganha Guimarães, ganhamos todos, ganha toda a população e, portanto, desejar que os Banhos Velhos continuem neste caminho, que não desistam e que podem continuar a contar com a Câmara Municipal. Sentes o esforço que está por trás de pôr em pé coisas deste género e sentes a precariedade que às vezes este tipo de festivais e de eventos enfrenta e também sentes um bocado aquele ativismo e aquela militância meia anos 90, mais 10 anos ou 20 ou 30. Dar então os parabéns aos Banhos Velhos por 10 anos a servir a população com cultura gratuita e que façam mais 6 vezes. Espero é fazer 50 anos de Banhos Velhos e eu vir aqui festejá-los. Não faço parte disto, mas vir aqui festejá-los. Só quero isso. Temos que dar os parabéns, evidentemente, à Taipas Termal, neste caso, e essencialmente, claro, ao José Gomes, porque eu acho que ele é que tem sido o motor deste espaço, como é evidente. Isso aí era inevitável, os parabéns tinham que ser remetidos para o José Gomes, porque acho que ele tem feito um excelente trabalho e acho que as Taipas passou a ser conhecida muito por causa deste espaço. Como taipense e como historiador e como vimaranense, orgulho-me realmente de ver todas estas iniciativas, que muitas vezes com dezenas ou até com centenas de pessoas aqui a fluírem aqui. Portanto, esperamos daqui a 10 anos estamos novamente aqui. Agradeço a todos aqueles que contribuíram para o sucesso dos Banhos Velhos, até Pastor e Termas, pois acho que todos foram importantes para a requalificação deste património, que eu tenho que incluir como um todo, mas também para os Banhos Velhos. E, portanto, eu diria que as palavras mais simples são aquelas que saem com emoção, que saem do coração, e a palavra final que eu posso dizer é muito obrigado a todos aqueles que fizeram dos Banhos Velhos aquilo que hoje é. Eu acho que quando se faz alguma coisa em Portugal relacionada com a cultura e quando já se tem muitos anos, é porque realmente se gosta daquilo que se faz, porque há claramente anos em que correrá melhor e outros em que não corre tão bem, e o que é bom é a pessoa manter sempre
não diria o seu sonho, mas o seu objetivo de conseguir, neste caso, dar o que quer às pessoas. E, portanto, acho que é sempre os parabéns e é sempre a vontade de que vocês continuem a ter vontade de fazer e que ela possa passar outras vezes, não é? Ter um projeto com 10 anos, no qual eu acreditei desde o princípio, e perceber que ele permaneceu, mesmo depois de eu ter deixado de estar presente, para mim é um conforto muito grande. Temos aqui um público fiel, temos uma programação de altíssima qualidade, uma programação de referência a nível nacional, portanto eu acho que foi uma aposta ganha. Quando chego aqui e aquela sensação de teres uma casa cheia, porque aqui passam imensas bandas fantásticas e grandes concertos, que sempre que eu chego aqui e vejo a casa cheia, acho que mexe sempre o coração. A felicidade, eu acho que deste percurso de 10 anos é a felicidade que uma pessoa sente de ter isto aqui a funcionar nas taipas. Portanto, acho que é o ponto principal. Bem, acho que ao fim destes 10 anos estamos todos de parabéns. Eu vou usar o plural, porque está de parabéns quem apostou, acho que está de parabéns quem programou, está de parabéns quem trabalhou e acho que está de parabéns também todo o público que aqui compareceu, que acho que acedeu ao chamamento e com esse público é que se tornou este projeto um projeto maior. Por isso acho que estamos todos de parabéns. Só te falta seres mulher.